Boa noite. Tudo bom, pessoal? Estamos começando aqui mais uma entrevista com o Rabino, um evento, que já se tornou aqui uma tradição da plataforma Hebraica Nossa Casa. Então, para quem não conhece, a plataforma Hebraica Nossa Casa está trazendo atividades para manter esse contato da Hebraica, para manter o sócio conectado através do YouTube, Facebook e também o Instagram do clube. E hoje temos aqui um convidado especial. E também representante da CUNIB para o diálogo interreligioso. Tudo bom, Michel? Boa noite. Tudo ótimo, Rudy. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pela plataforma da Hebraica. Maravilha. Michel, também queria aqui, tem bastante gente entrando, podem mandar as perguntas de vocês aí. Mais para o final da nossa live a gente vai respondendo também as perguntas, eu vou anotando por aqui. E também estamos aí conectados com bastante gente do Brasil inteiro, que é muito legal. Vejo aí o presidente da Hebraica de São Paulo, Daniel Bialski. Então, obrigado aí pela presença, presidente. E, Michel, eu vejo assim, a gente vê uma realidade nova de judaísmo. O judaísmo através das lives, o judaísmo conectado. E com essa prorrogação da quarentena, acho que a gente poderia saber e ouvir um pouco, o que você vê de inspiração e também de esperança para esse momento. Quais são as inspirações judaicas para essa prorrogação da quarentena? Bom, mais uma vez, boa noite, Rudy, Dani Bialski, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão seguindo, acompanhando essa conversa. O judaísmo sempre teve capacidade de se adaptar às novas realidades. E se você for me perguntar por que o judaísmo sobreviveu tantos milênios quando tantas outras culturas deixaram de existir, a minha resposta é porque o judaísmo soube encontrar um bom equilíbrio entre tradição e modernidade. O judaísmo teve sucesso ao estabelecer um diálogo saudável entre o velho e o novo. Assim foi, por exemplo, quando aconteceu a destruição do segundo templo de Jerusalém. Estamos falando de algo que aconteceu 2000 anos atrás, no ano 70 da Era Comum. O Império Romano destrói o Beit HaMikdash. E então o judaísmo tinha naquele momento duas possibilidades claras. A primeira era deixar de existir. A segunda era redesenhar o judaísmo do zero. Começar praticamente tudo de novo. E foi o que aconteceu. Os rabinos daquela época saíram de Jerusalém, porque não podiam mais ficar em Jerusalém, se refugiaram numa outra cidade chamada Yavne, e lá na cidade de Yavne começaram a produzir o judaísmo que viria a substituir o judaísmo dos templos de Jerusalém. E no lugar de ter uma única sinagoga, um único templo, desenharam um judaísmo que tinha sinagogas espalhadas pelo mundo todo. No lugar de ter a liderança dos Kohanim, dos sacerdotes, desenharam um judaísmo que era liderado pelos rabinos. E isso é uma diferença importante, porque a liderança dos sacerdotes é uma liderança hereditária, é uma liderança que passa de pai para filho. E a liderança dos rabinos, diferentemente, é uma liderança meritocrática. É uma liderança que tem a ver com o esforço da pessoa que estuda, que se prepara, e esse esforço é reconhecido pela comunidade, que aceita que aquela pessoa lidere aquela determinada comunidade. E, finalmente, a terceira e última mudança foi o abandono dos sacrifícios, das oferendas, e a substituição disso pela reza, pela oração. Então, se a gente olha retrospectivamente, foi uma verdadeira revolução no judaísmo. Uma sinagoga, que era o templo,
transformou-se em várias sinagogas espalhadas no mundo. Liderança dos sacerdotes se transformou na liderança dos rabinos e, finalmente, os sacrifícios foram substituídos pelas orações. O judaísmo de hoje, o judaísmo que a gente conhece no século XXI, ele é produto dessa reunião de rabinos que redesenhou o judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, ao meu ver, a gente passa por mais um desses momentos definitivos na história da humanidade e, por consequência, na história do judaísmo. Porque o judaísmo não existe no vácuo. O judaísmo existe inserido na história da humanidade. Então, se algo relevante está acontecendo na humanidade, isso impacta a maneira como nós praticamos o judaísmo. Você sabe que entre as leis que determinam como deve ser uma sinagoga, as sinagogas variam muito de um lugar para o outro. Quem teve a oportunidade de viajar para diferentes lugares e visitar diferentes sinagogas, percebe que as sinagogas podem ser diferentes umas das outras. Mas o Talmud, esse livro de debates produzido durante 600 anos e que terminou 1.500 anos atrás aproximadamente, o Talmud determina que a sinagoga tem que ter janela. Por que a sinagoga tem que ter janela, Rudy? Sinagoga tem que ter janela porque o ritual que acontece dentro dela precisa estar conectado com os desafios da sociedade lá fora. Na hora que o judaísmo deixa de ter relevância, na hora que o judaísmo deixa de dialogar com a rua, então ele deixa de existir, ele deixa de fazer sentido. Por isso, a sinagoga tem que necessariamente ter uma janela para mostrar que o ritual que acontece dentro da sinagoga e os desafios que estão sendo experienciados do lado de fora estão em diálogo, estão em conversa, precisam falar um com o outro. E por isso, a nova pandemia do coronavírus é um assunto judaico, é um super assunto judaico. E é um assunto que está impactando, ao meu ver, de forma definitiva como nós fazemos judaísmo. E eu quero dar o exemplo da CIP. A CIP, a sinagoga em que eu trabalho, esse ano faço 20 anos de funcionário da CIP. A CIP ela já tinha começado a migrar várias palestras, várias aulas para o ambiente virtual. Então, quando nós fazíamos uma palestra, uma aula dentro da CIP, a gente também colocava um equipamento de filmagem e a gente transmitia para as pessoas que estavam nas suas casas, nos seus escritórios e tal. No entanto, a gente nunca tinha feito uma reza online. A gente nunca tinha rezado diante de uma câmera até o coronavírus. Quando o coronavírus chegou e a gente entendeu que a gente precisava fechar as portas da sinagoga, a gente pensou, nós temos duas possibilidades. Uma é deixar de ter contato com o nosso público, com a nossa população, com os nossos sócios, e dizer, pessoal, tchau, a gente se vê de novo daqui 2 meses, daqui 3 meses, quando terminar essa quarentena. Outra possibilidade era a gente migrar todos os nossos serviços, tudo que a gente ofertava para o ambiente virtual. E a gente ficou com essa segunda possibilidade. E isso incluiu as nossas rezas, e isso incluiu as nossas rezas de Shabbat. O que não foi uma decisão simples. Nós pensamos como nós vamos fazer para continuar conectado com as pessoas. E até aquele momento, embora a CIP, congregação que dialoga com a modernidade, nós ainda preservávamos que no Shabat não se podia filmar. No Shabat não se podia tirar fotos. Uma família que decidia fazer o Bar Mitzvah no Shabat tinha esse importante ônus de não poder ter um registro daquele Bar Mitzvah ou daquele Bat Mitzvah que acontecia no Shabat. Mas os tempos eram novos, nós tínhamos um desafio pela frente. E a alternativa da gente se manter longe da nossa população, distante da nossa população, por diversas semanas ou meses, era algo que a gente não queria. E então a gente deu esse passo corajoso, não foi um passo simples, de começar a rezar na frente da câmera. Eu nunca vou me esquecer do primeiro Shabat que eu fiz na CIP, com a sinagoga absolutamente vazia, olhando para uma câmera e rezando. Foi a sensação
mais estranha do mundo. E a segunda vez foi estranho também. E a terceira também. E a quarta também. E continua sendo estranho. E eu diria até ainda bem. Porque eu espero que a gente não se acostume com isso nunca. Porque ter nossas sinagogas vazias não é normal. Não pode se transformar no novo normal. Nós temos que trabalhar para o momento que nós vamos voltar a ter pessoas na nossa sinagoga. Nada substitui o beijo, nada substitui o abraço, nada substitui o olho no olho. Nós queremos que as pessoas voltem para a sinagoga. Mas a transmissão virtual dos nossos serviços, aparentemente, veio para ficar. E eu explico por quê. Nós estamos recebendo retorno de pessoas que deixaram de frequentar a sinagoga há diversos anos, por vários motivos. Eu caí, mas eu voltei. O importante na vida, aprenda do Rabino, não é deixar de cair, é saber se levantar. Desculpa, estou aqui de volta. Nós estamos recebendo retorno de pessoas que estão nos dizendo: Rabino, eu estou há anos sem frequentar a sinagoga, porque eu moro numa região do Brasil que não tem sinagoga, que não tem rabino. E graças à transmissão de vocês, eu voltei para a sinagoga. Idosos que já não podiam sair de casa, independentemente da pandemia, porque tem problemas de saúde severos, já deixaram de vir na CIP e agora conseguem voltar ao serviço religioso graças à nossa transmissão. Pessoas jovens e saudáveis, mas que não conseguem vencer um trânsito de uma sexta-feira às 18h45 e por isso deixaram de vir na CIP. Pessoas que, por exemplo, moram no bairro do Morumbi. Você sabe o que é sair do bairro do Morumbi numa sexta-feira às 6 horas da tarde para chegar na CIP? É porque é onde eu moro. Bom, então o Rudy sabe. É praticamente impossível. Não dá. Você precisa se programar para sair 1h30 antes se você não quiser atrasar. Então, por tudo isso, eu vejo que tem gente escrevendo agora para a gente que mora na Austrália, por isso, olha lá, o trânsito é insuportável, está todo mundo se manifestando na mesma direção. Então, por tudo isso, a gente tem a impressão, Rudy, que essas mudanças vieram e vão impactar o judaísmo de forma definitiva. Mesmo as correntes judaicas ortodoxas, que têm muita dificuldade de permitir o uso da tecnologia no Shabat ou nos feriados judaicos, também estão sendo impactados por esse momento. Porque todos vivemos na mesma sociedade. Também tem procurado soluções. Eventualmente não no Shabat, eventualmente não nos feriados, mas no dia a dia. O minyan diário está acontecendo em sinagogas, inclusive ortodoxas, por meio da tecnologia. É a tecnologia entrando para o judaísmo. Se a medicina finalmente se rendeu à telemedicina, o judaísmo se rendeu ao telejudaísmo. O telejudaísmo chegou para ficar. Um médico, há tempos já, dizia, dependendo da circunstância, eu posso ver o meu paciente pelo computador, eu posso ajudá-lo pelo computador. Só que os organismos de medicina, a organização de medicina, não permitia que isso acontecesse. A consulta precisava ser presencial. Mesma coisa na psicologia. Um psicólogo não atendia o seu paciente de maneira online, de maneira virtual. Pensa na abertura que isso significa. Hoje um paciente pode se consultar com um especialista em qualquer parte do mundo. Você pode ir atrás da melhor pessoa para aquele assunto específico que você está vivendo. E a mesma coisa está acontecendo com o judaísmo. O judaísmo passa a não ter mais fronteiras. E nós fazemos um serviço em São Paulo, e nós somos acompanhados por pessoas no mundo inteiro. E se nós não formos capazes de entregar um serviço de qualidade, quem vive em São Paulo, no meu bairro,
vai deixar de me assistir e vai passar a assistir um serviço em Nova York. E vai passar a assistir um serviço em Londres. E vai passar a assistir um serviço em Miami. E vai passar a assistir um serviço em Jerusalém. Vai passar a assistir um serviço em qualquer parte do mundo. Ou seja, a sinagoga também passa a concorrer com sinagogas no mundo inteiro, no sentido de ter que entregar um judaísmo que seja relevante, um judaísmo que seja inteligente, um judaísmo que seja profundo. Porque se você der um judaísmo raso, um judaísmo superficial, você vai ser abandonado. As pessoas vão passar para alguém que oferece um judaísmo mais interessante que o seu. E eu não acho que isso seja ruim, eu acho que isso seja positivo. Essa concorrência que está chegando também à religião e que está chegando também ao judaísmo e que está chegando também ao telejudaísmo, vai, no final das contas, fazer com que a gente entregue uma religiosidade mais profunda, mais apurada e de maior qualidade. E com isso eu quero parar por aqui para levar a palavra de volta para você, Rudy, que vai conduzir as perguntas a partir desse momento. Maravilha, muito obrigado, Michel, por essa introdução, por essa explicação. Deixo o convite aí para quem está assistindo para mandar também perguntas para a gente. E eu tenho uma pergunta, eu acho que nesse sentido do que a gente estava conversando, bom, você também atua na CONIB como representante para o diálogo interreligioso, e no último domingo eu acompanhei um evento, né, que a CONIB organizou, com mais de 10 mil views, trazendo representantes de diversas religiões para trazer uma mensagem, né, para esse momento que a gente está passando. Queria que você contasse aí um pouco mais para o sócio da Hebraica como foi esse momento e como as outras religiões estão enxergando, né, essa situação, essa mudança também para o telemundo, né, das religiões. Então, eu não sabia dos 10 mil views, eu estou sabendo agora e fico muito feliz com essa informação. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, tem entre um de seus pilares o diálogo interreligioso. A CONIB acredita que é muito importante dialogar e trabalhar de forma cooperativa com as outras comunidades religiosas. E como representante da CONIB para o diálogo interreligioso, eu recebi do presidente, Dr. Fernando Lottenberg, a incumbência de organizar um encontro online. E o objetivo desse encontro era rezar pelas vítimas do coronavírus, era rezar pelas pessoas que estão infectadas, estão doentes pelo coronavírus, era também agradecer aqueles que estão na linha de frente do combate dessa doença e, finalmente, uma palavra de solidariedade. E o encontro foi muito bonito. Quem teve a oportunidade de assistir, quem não teve pode entrar nos canais da CONIB e ver a gravação desse encontro. As mensagens foram muito convergentes. A monja Cohen, o cardeal arcebispo Dom Odilo, o sheik Al-Bukai, cada um disse uma mensagem que incluiu todos esses aspectos e, no final das contas, a conclusão de todos é a de que nós vivemos em um único mundo. Nós fazemos parte de uma única humanidade. Se nós nos dividimos em diferentes países, em diferentes idiomas, em diferentes religiões, isso não pode nos impedir de maneira nenhuma de cooperar, de trabalhar em conjunto. De forma geral, sempre, sobretudo agora, quando a gente está diante de um desafio de proporções bíblicas, um desafio de proporções universais. Então nós temos o dever de trabalhar em conjunto. Ninguém vai vencer o coronavírus sozinho. Ninguém vai vencer outros desafios sozinho. Os desafios mais importantes da humanidade, como o fortalecimento da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente, o combate à violência e à corrupção, os desafios mais importantes da humanidade não são budistas, ou muçulmanos, ou cristãos, ou judaicos. São desafios humanos. E somente na hora que a gente entender isso, que a gente desenvolver essa capacidade de todo mundo trabalhar em conjunto e cooperar, é que a gente vai ter alguma chance de fazer frente a esses desafios. E essa foi a mensagem do encontro interreligioso promovido pela CONIB. Muito legal.
E dentro da comunidade judaica, eu acho que você já comentou um pouco dessas grandes mudanças, né, que as diferentes linhas religiosas estão enfrentando. Dentro da CONIB, ou até mesmo da sua atuação na CIP, você tem visto outras sinagogas pensando modelos, ou até mesmo fora do Brasil, que eu sei que você tem um grande diálogo internacional, de como manter esse pertencimento, né, que a gente tem na sinagoga, do beijo, de olhar nos olhos, como que a gente consegue ampliar e trazer isso para o mundo virtual? Eu acredito que a presença nunca vai ser substituída por uma conversa virtual. Nunca vai ser substituída. E eu espero que ela nunca seja substituída. Nada como a presença. Mas eu escutei algo que me fez pensar bastante. A gente está vivendo, Rudy, um distanciamento físico, mas não necessariamente um distanciamento social. Porque do ponto de vista social, é possível que nós estejamos ainda mais próximos do que nós estávamos antes. Veja você, nós temos agora a oportunidade de fazer conversas e transmissões e entrar na casa de pessoas que nós nunca entramos. Você nunca veio na minha casa, Rudy, e eu nunca fui na tua casa. Mas quando a gente se encontra aqui nesse ambiente virtual, você vê a minha casa e eu vejo a tua casa. Daqui a pouco passa alguém da tua família aí, daqui a pouco passa alguém da minha família aqui. Às vezes, muitas vezes se vê como o outro se veste mais informalmente, mais tranquilo, quando está dentro de casa. Ou seja, pode ser que do ponto de vista social, nós não estamos vivendo um distanciamento, nós estamos vivendo uma aproximação que nós nunca vivemos. Nós ligamos a televisão e vemos os jornalistas da televisão transmitindo cada um da sua casa, cada um colocando os seus objetos preferidos por trás. E assim por diante. Então tem um aspecto do que a gente está vivendo agora, que é um aspecto que gera uma intimidade, uma proximidade que não havia, apesar do distanciamento físico. Então a gente vive um distanciamento físico, mas é possível que a gente viva uma aproximação social que a gente nunca viveu. Mais do que isso, eu conduzi recentemente uma reza em homenagem a uma pessoa que faleceu, né? Os enlutados estão vivendo um desafio muito grande, né? Que é ter que fazer um enterro com poucas pessoas presentes e não poderem fazer as rezas presenciais ao longo da semana do luto. Isso tem sido muito difícil. Então, o que a gente tem feito, a gente tem organizado rezas virtuais de luto. Eu fiz uma recentemente. Tinha 90 computadores ligados. Desses 90 computadores ligados, tinha gente da Austrália, tinha gente do Canadá, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Argentina, tinha gente da Europa. Ou seja, se a gente fizesse essa reza na sinagoga, provavelmente a gente teria 30, 40, 50 pessoas, mas só quem vive aqui. O fato da gente ter feito essa homenagem de maneira virtual possibilitou que a família que vive longe, e estar longe no momento de perda é muito duro. Eu me lembro uma vez, quando meu avô faleceu, eu estava em viagem, eu estava no Uruguai. E você perder uma pessoa querida quando você está longe é algo muito duro e muito difícil. Aquela vez eu consegui pegar um voo a tempo e ainda participar do enterro, porque o Uruguai é aqui do lado. Mas quantas pessoas não conseguem fazer isso, ainda mais num momento como esse? Então, você transmitir as rezas online, você permite que não só o círculo mais próximo, mas todo mundo que queira homenagear aquela pessoa esteja presente. E aí surgem ideias lindas, as pessoas podem mostrar uma apresentação de fotos, podem mostrar um vídeo, podem escrever no chat, podem dizer alguma coisa, e essa homenagem se transforma numa homenagem bastante significativa. Então eu penso que o momento que a gente está vivendo traz enormes desafios, não está fácil para ninguém, mas junto com esses desafios vieram oportunidades, e essas oportunidades, se nós formos sábios o suficiente, vão permanecer mesmo depois da pandemia. Muito, muito bom. Eu acho que é realmente esse caminho, né? A gente vai enxergar um mundo mais híbrido, a gente vai ter os eventos presenciais com uma transmissão de forma que a gente consiga expandir e ter mais gente participando, trazer mais esse contato humano, né? E veio uma pergunta aí, bem interessante, que amanhã a gente tem uma festa judaica, né, o Lag BaOmer, e Lag BaOmer também está ligado a uma festa que está ligada a um período, né, de desafios para a nossa comunidade. Queria que você pudesse contar um pouco de Lag BaOmer, se você enxerga
alguma forma da gente relacionar esses dois eventos, né? De como a gente consegue trazer essa esperança em meio a uma calamidade. Lag BaOmer se transformou numa data festiva, numa data alegre, em meio a dias que não são dias festivos. Segundo a tradição, durante a contagem do Omer, foi quando aconteceu uma epidemia. Uma epidemia, veja só que irônico. E essa epidemia matou os discípulos de um dos grandes sábios que o judaísmo já teve, que foi Rabi Akiva. Então, o Rabi Akiva tinha muitos alunos, muitos discípulos, milhares de alunos, e esses alunos foram acometidos pelo coronavírus daquela época, por uma epidemia, e começaram a morrer. E começaram a morrer números muito grandes. E essa epidemia, segundo a tradição, teria cessado, teria acabado no dia 33 da contagem do Omer, que será a próxima terça-feira agora. Nós comemoramos tudo na véspera, então começa na segunda-feira à noite, mas terça-feira é Lag BaOmer, é 33 da contagem do Omer. Além disso, 2 outros eventos estão associados a essa data: a revolta de Bar Kokhba contra os romanos e também o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. E aí a gente poderia se perguntar, puxa, mas faleceu um rabino? Rabi Shimon Bar Yochai, segundo a tradição, foi o mentor, o criador da Kabbalah. Diz a lenda que teria ele escrito o Zohar, o livro principal da Kabbalah, da mística judaica. Ele faleceu nesse dia e o dia é celebrado, é festivo? Sim, porque antes de falecer, teria ele próprio, Rabi Shimon Bar Yochai, pedido que o dia do seu falecimento se transformasse num dia de festa. Que o dia do seu falecimento não fosse um dia de lamento, de tristeza, mas fosse um dia de alegria, de festa. Tamanha era a sua fé, tamanha era a sua crença de que a vida seguia adiante e seguia adiante de forma, inclusive, melhor do que aquela vida que ele tinha enfrentado nesse plano. Então, por conta do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, da revolta de Bar Kokhba e do final da epidemia dos alunos de Rabi Akiva, esse dia 33 da contagem do Omer, Lag BaOmer, transformou-se num dia alegre, num dia festivo da tradição judaica. Inclusive, existe o costume de não se realizar casamentos durante a contagem do Omer, mas nesse dia, em Lag BaOmer, se faz casamentos. Existe o costume de não se fazer festas em geral, de bar mitzvah, de bat mitzvah e tal, mas nesse dia é possível se fazer festas. Dessa vez, por conta da pandemia, todos os casamentos e todas as bar mitzvah, bat mitzvah estão sendo adiados para o segundo semestre, mas caso fosse um ano normal, na terça-feira agora, seria um dia que certamente todos os rabinos estariam ocupados com a celebração de casamentos, porque depois de praticamente um mês, 33 dias sem realização de casamentos, esse é um dia que se pode fazer. Meu desejo é que, assim como a epidemia terminou nesse Lag BaOmer, não dá para ser ingênuo o suficiente para achar que em mais 48 horas nós estaremos livres de tudo isso, mas que seja o início, que seja o princípio dessa virada de página. Perfeito. E terminando, a gente vai chegar nesse 33º dia do Omer, comemorando o Lag BaOmer, se encaminhando para Shavuot, Poderia contar um pouco mais qual é a justificativa desse processo, dessa contagem também, o que a gente enxerga de inspiração para além do Omer nesse momento? Claro, a contagem do Omer é ao todo 49 dias ou 7 semanas, desde o segundo dia de Pesach até a festa de Shavuot. E aí a contagem desses dias estabelece uma conexão, estabelece um nexo entre a nossa libertação física, que aconteceu com a saída do Egito, e a nossa libertação espiritual, que acontece no Monte Sinai, quando nós recebemos das mãos de Moisés os 10 mandamentos. Então a festa de Shavuot comemora o momento em que nós, 3.500 anos atrás, estávamos aos pés do Monte Sinai, recebendo de Moisés, que por sua vez recebeu da mão de Deus,
os 10 mandamentos. E esse nexo, essa relação entre a libertação física de Pessach e a libertação espiritual de Shavuot é muito importante, porque só existe sociedade se há um diálogo saudável entre essas duas coisas, entre liberdade física e lei. É a lei que nos garante a liberdade espiritual, porque se nós queremos viver em sociedade, nós precisamos ter limites. Esse debate é um debate tão importante no momento que a gente vive agora da crise do coronavírus, porque se você prestar atenção, as grandes discussões que estão acontecendo por aí, lockdown ou não lockdown, fazer rodízio ou não fazer rodízio, distanciamento social versus liberdade para cada um escolher o que faz e etc. Todos eles falam desse debate entre liberdade e lei. As duas coisas são importantes. A pergunta é qual é a medida de cada um deles que deve existir em cada circunstância, em cada situação. Se nós tivermos muita lei, então a liberdade é pequena. Por outro lado, se nós tivermos muita liberdade, o que vai acontecer é que nós não conseguimos viver em grupo, em sociedade, porque a liberdade de um vai interferir na liberdade do outro. Eu posso dizer, eu sou livre de sair na rua sem máscara, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Por que as outras pessoas precisam me governar? Por que eu não faço o que eu quero a hora que eu quero? Porque você não mora numa ilha deserta. Se você morasse numa ilha deserta, talvez você pudesse fazer aquilo que você quisesse, na hora que você quisesse. Na hora que nós tomamos uma decisão de viver em grupo, de viver em sociedade, de viver em comunidade, a minha atitude impacta diretamente a vida dos outros. Se eu saio hoje na rua e me comporto de maneira irresponsável, eu não estou colaborando para o tal achatamento da curva de contaminação e as UTIs vão ficar superlotadas e não haverá então a possibilidade daqueles que realmente precisam de cuidado terem o cuidado. Então aquilo que eu faço impacta diretamente os outros. Então isso significa que eu devo dar todo o poder para os governantes decidirem sobre a minha vida? Também não. Nós temos que manter algum espaço de liberdade. O livre-arbítrio precisa ter algum tipo de aplicação prática, aplicação na vida real. Então, por tudo isso, essa conversa, esse diálogo, essa tensão, é uma tensão positiva entre liberdade e lei, está presente o tempo todo. Liberdade sem lei é caos, é bagunça, é confusão. Lei sem liberdade é ditadura, é autoritarismo. Nós só podemos viver bem com liberdade e lei. E esse diálogo entre as duas é o maior desafio. Excelente. Eu acho que a gente consegue ver como a história judaica traz um fundamento, traz uma base para a gente enxergar, né, questões tão relevantes que a gente tem no dia de hoje. E chegou uma pergunta aqui do Silvio bem interessante, né, que a gente vive uma realidade que agora tudo que a gente faz é com bastante cuidado, usando máscara, lavando a mão, distanciamento, né, álcool gel o tempo inteiro. E o Netilat Yadayim, que é um ato judaico, né, que a gente realiza no nosso dia a dia, antes das refeições, o Netilat Yadayim tem alguma coisa a ver com as antigas epidemias? Qual é o surgimento? Algumas semanas atrás, a gente leu uma parashá chamada Tazria Metzorah, que fala de uma doença de pele que havia na época bíblica, na época da Torá, e essa doença, ela tinha, segundo a interpretação judaica, uma relação com o comportamento moral, com o comportamento ético do indivíduo. Quando a pessoa tinha essa doença de pele, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que mostrar a sua pele ao Kohen, ao sacerdote. E o sacerdote ia identificar se tratava mesmo dessa doença. E se fosse mesmo essa doença, então essa pessoa era colocada em isolamento.
E essa doença também poderia passar para as paredes de casa e para os objetos e etc. Ou seja, não é novidade que a humanidade tenha que lidar com desafios importantes de saúde. Pandemias, como aquela que atingiu os alunos de Rabi Akiva, como aquela descrita na Parashá algumas semanas atrás, sempre existiram. O judaísmo, com sua sabedoria milenar, desenvolveu alguns mecanismos de proteção. E um deles é o que você citou, é justamente a obrigação, o dever de lavar as mãos antes de comer. Segundo a Halachá, segundo a lei judaica, toda refeição que inclua pão precisa ter uma lavagem das mãos ritual antes da refeição. E o que dizem os estudiosos de antigamente, aqueles que estudam o nosso passado, eles dizem que toda refeição era uma refeição que tinha pão. O pão era o alimento principal da refeição, porque pão é relativamente barato, e as pessoas não comiam carne em grande quantidade, ou frango em grande quantidade, ou peixe em grande quantidade. Tinha um pouquinho de peixe, um pouquinho de frango, um pouquinho de carne no pão. E o que alimentava a pessoa era pão. Então, e tudo isso para contar que o pão acabou se transformando no símbolo da comida, no símbolo da refeição. E toda refeição, então, que tem pão, o judeu precisa antes fazer uma lavagem ritual das mãos e dizer uma brachá e dizer uma bênção. Não há dúvida de que esse ritual salvou vidas de muita gente no passado. Quando aconteceram epidemias durante a Idade Média, a peste negra, por exemplo, os números de pessoas infectadas da comunidade judaica eram muito inferiores. Proteção divina? Pode ser, mas tinha uma explicação muito prática. Se nós lavávamos as mãos antes de comer, lembra que a comida acontecia com as mãos, muitas vezes, não com talheres, então você tocava na comida e punha na boca. Se a gente lavava as mãos antes de comer, só isso era responsável por te ajudar a se proteger das pandemias, das epidemias e das pestes. Então, é porque o judaísmo conhecia os micro-organismos e os vírus? Não, é porque havia uma vivência judaica, uma experiência judaica tão longa que ela fez com que fosse acontecendo um aperfeiçoamento. E o judaísmo tem sua sabedoria, porque tem fontes judaicas relevantes, é verdade, mas por ser uma religião antiga, foi também acumulando sabedoria, camada sobre camada de conhecimento, de vivência, de prática, que fez com que a sabedoria judaica se desenvolvesse. Nesse caso, nós voltamos a ter que lavar as mãos antes de comer, algo tão trivial, algo tão simples, mas que tem o potencial de te proteger do coronavírus. Excelente. A gente vê que se historicamente tivéssemos todos seguidos a lei judaica e lavado a mão sempre bem, água e sabão, mais de 20 segundos, a gente já está com a mão bem limpa, né? Evitando mais casos de coronavírus. Espero que aí em diante a gente siga assim. Chegou uma pergunta do Javier, falando que a gente está lidando hoje com uma situação de difícil diálogo entre os governantes e a população. E será que as lideranças das religiões de São Paulo podem colaborar com isso, podem trazer esse diálogo entre as lideranças políticas e a população? Javier, obrigado pela tua pergunta e um abraço grande para você. O objetivo daquela live, daquela reza interreligiosa, foi justamente trazer um apaziguamento para a sociedade. Nós podemos e devemos ter ideias diferentes, mas essas ideias diferentes não podem nos impedir de trabalhar de forma colaborativa. Esse não é o momento de enfatizar aquilo que nos separa. Esse é o momento de enfatizar aquilo que nos une. Isso não significa que deve deixar de haver esquerda no Brasil. Deve deixar de haver direita no Brasil. Deve deixar de haver centro no Brasil. Deve continuar existindo pessoas com todas as formas de pensamento na economia, na política, nas artes,
A multiplicidade de pensamentos só nos enriquece. O pluralismo é algo positivo. Mas nós devemos buscar, nesse momento, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos une. Quando o cardeal e a monja e o sheik estão comigo numa transmissão, não é porque nós queremos anular as nossas diferenças. Muito pelo contrário. Nossas diferenças são motivo de orgulho, porque nos fazem únicos. Nós vamos continuar sendo diferentes uns dos outros. Mas a nossa diferença não pode nos impedir de trabalhar pelo essencial. E o essencial, num momento como esse, é a vida. O essencial, num momento como esse, é a saúde. Não há dúvida em relação a isso. Não existe religião no mundo que não defenda a saúde. Não existe religião no mundo que não defenda a vida. O ritual pode ser diferente, os mecanismos podem ser diferentes, as crenças podem ser diferentes, mas no final das contas, todas as religiões buscam fortalecer a saúde e a vida. E essa é uma mensagem, Javier, que a gente gostaria que servisse de exemplo para os nossos governantes. Nós acreditamos que situação e oposição podem continuar discordando de tudo, mas numa hora como essa, não podem se dar o luxo de trabalhar de forma desorganizada. E nós vimos o exemplo de muitos países pelo mundo que também têm suas diferenças políticas tão marcantes quanto as nossas, ou ainda mais. Diversos países pelo mundo que falaram: agora nós vamos deixar de lado as nossas diferenças e nós vamos cooperar. Nós vamos trabalhar como se fôssemos um único grupo, como se fôssemos um único corpo. Porque no final das contas, Rudy, nós somos um único corpo. Imagina uma única pessoa. Se ela tiver um dedo infeccionado, ela não pode funcionar bem, porque ela tem um dedo infeccionado. Assim é a humanidade. A humanidade é toda conectada, é toda ligada. Não é possível que um país esteja bem se outro país está mal. Não é possível que uma cidade esteja bem se a outra está mal. Tudo isso é conectado. Então essa é a hora de deixar de lado todas as nossas diferenças religiosas, todas as nossas diferenças políticas. Não porque elas vão deixar de existir para sempre. Espero que elas continuem. Elas nos enriquecem. Mas é hora de cooperar e trabalhar pela humanidade. Eu acho que a gente vê um grande exemplo, né? Eu assisti essa live, como as lideranças trazem uma voz coletiva. Até o presidente aqui, Daniel Bialski, lembrou de uma foto de um palestino e um judeu rezando juntos, né, perto de uma ambulância. Os nossos amigos aí do Keren Kayemet Israel também trouxeram essa mensagem, né, que o planeta Terra é um. É esse planeta que a gente vive, seja numa questão de impacto ecológico, seja de impacto político, e agora toda a dificuldade que a gente está enfrentando. Eu acho que a gente conseguiu responder bastante aqui das perguntas que vieram relacionadas ao nosso tema. E eu queria pedir, Michel, que você deixasse uma mensagem final para o nosso público aqui, para o associado da Hebraica que participou dessa live, já que a gente está chegando ao fim. Um prazer enorme, Rudy, mais uma vez, um prazer esse bate-bola virtual aqui com você. Obrigado, Dani Bialski, pelo lindo convite. Conte comigo sempre, conte com a CIP sempre. Eu queria terminar dizendo que nós estamos realizando uma travessia, e queria usar a metáfora da travessia do Mar Vermelho. O que aconteceu lá no Mar Vermelho? Na travessia do Mar Vermelho, nós não escolhemos começar aquela travessia, porque nós estávamos fugindo do faraó. Nós estávamos fugindo dos escravizadores egípcios. Nós estávamos fugindo da escravidão. Então, a travessia, o início da travessia, foi absolutamente inevitável. Não foi uma escolha. Mas nós escolhemos sair na outra margem. Nós escolhemos dar sequência à nossa vida. Começar um capítulo novo da história do judaísmo, da história do povo de Israel. Por que tudo isso? Porque eu acho que agora nós também não escolhemos começar essa travessia. A pandemia do coronavírus, se qualquer um de nós pudesse escolher, ela não existiria.
mas ela está aí, ela existe. E fomos todos lançados em conjunto nessa travessia, na travessia do Mar Vermelho. E nós vamos conseguir concluir essa travessia apenas se tivermos a capacidade de cooperar, de trabalhar em conjunto. O vírus, Rudy, não escolhe nacionalidade, nem língua, nem religião, nem mesmo inclinação sexual, nada. O vírus atinge a todos do mesmo jeito, da mesma forma. E a solução vai ser encontrada somente se nós tivermos a capacidade de operar como o vírus, contra o vírus. Se nós tivermos a capacidade de trabalhar em conjunto. Se alguém chegar na outra margem, solitariamente, e achar que a travessia acabou, essa pessoa está absolutamente enganada. Essa travessia vai acabar quando a última pessoa passar. O Mar Vermelho ficou aberto enquanto as pessoas passavam. Pode imaginar que idosos, crianças, cada um tinha a sua velocidade. E o mar continuava aberto. Da mesma maneira, esse mar vai permanecer aberto até que o último conclua essa travessia. E se você é privilegiado e está mais perto da saída, olhe para trás, estique a mão e ajude aquele que precisa. Solidariedade, Tzedakah, justiça social, Tikkun Olam, aprimoramento do mundo, são palavras-chave num momento como esse. Obrigado pelo convite. Rabino Michel Schlesinger, muito obrigado pela excelente mensagem. Eu acho que é revigorante ouvir uma mensagem como essa para a gente começar a semana, porque cada semana está sendo um desafio, a gente nunca sabe como vai terminar, como as coisas vão ser, quais vão ser as mudanças, e realmente olhando desse lado, trazendo o Tikkun Olam, trazendo esse lado de Tzedakah e solidariedade, eu acho que a gente começa essa semana muito mais inspirados. Então, muito obrigado pela presença. Você aí que está ligado com a gente, acompanhe todas as atividades da Hebraica, a nossa plataforma, a nossa casa. A Hebraica está trazendo aulas, conversas, e todos os domingos às 19 horas a gente traz um rabino para trazer uma mensagem inspiradora para a gente poder começar melhor essa semana. Eu sou o Rudy Solon, sou comunicador, ilusionista, e encontro vocês aí num próximo momento. Michel, mais uma vez, muito obrigado. Essa live aqui vai estar disponível no feed da Hebraica e também nas redes sociais. Um abraço a todos e uma excelente semana.